Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele vai estar falando sobre o bem-amado Mestre Saint-Germain e a sagrada chama violeta da transmutação. Graças a Deus aqui tá solzinho, não choveu ontem, caiu o maior toró com chuva de granizo, inclusive. Tá tudo bem diferente, né, família Pax? Mas estamos aí. O que é importante é que a gente tem saúde, graças ao bom Deus, e estamos bem distantes dos problemas mais sérios aí que acontecem em outros países. Gratidão a vocês pela sintonia, pela companhia. E esse sábado eu e o Bueno estaremos no Zoom fazendo uma vivência. Fortaleça a sua conexão com o sagrado, ancorando as bênçãos do eclipse, que é essa madrugada, do Festival Holy, que é o festival das cores e da harmonia e da energia do bem que vence o mal, e também honrando Lakshmi Jayanti, que é o dia do nascimento da deusa Lakshmi, deusa da abundância e da prosperidade. Sentindo o chamado, estejam conosco 14 horas, sábado, dia 15, no Zoom. Vocês têm todas as coordenadas no ar? Vamos lá? Anjinhos da Technology, please. Não sei por que não está dando certo. Já tentei 3 vezes, vamos lá, e não tem nem chuva, nem vento, não tem nem desculpa, né? Tudo bem, Bueno? Tudo, Carmen, e você, como está? Tudo ótimo, vamos lá. Então tá bom. Como é que tá o tempo aí? Tá bom, né? Excelente, 26 graus, tem solzinho, Pois é, céu nublado, mas tem um solzinho. pois é. Aqui começou nublado o tempo de manhã, mas quando foi 10 horas, até o meio-dia já estava tudo firme e o maçarico começou. Viu? Nossa Senhora, viu? É uma coisa impressionante, né? Ontem a cidade acabou aí. Hoje um sol maravilhoso. É coisa. É bom. Bom, bom, então vamos começar, né? Você já falou, deu os recados aí pelo jeito, já está tudo em ordem, né? Então nós vamos começar, como sempre, né? Fazendo uma oração para o Arcanjo Miguel, ainda mais que a gente vai falar do Mestre Saint-Germain e da chama violeta, um pouco, porque é muito difícil falar em uma hora tudo que tem para falar dessas duas coisas, mas a gente vai tentar. Se não conseguir, a gente vê como é que a gente faz, mas nós vamos tentar. E a gente vai fazer então essa oração para o Arcanjo Miguel, pedindo a sua proteção para o planeta Terra, a todas as nações, aos 2 hemisférios, né, o norte e o sul, pedindo também que todos os continentes sejam bafejados pela essa luz maravilhosa de proteção e de segurança, aonde todos os países, todos os povos, raças, culturas possam estar em segurança para cumprir o seu propósito e as suas missões em cada lugar aonde foram designados. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos imaginar o Arcanjo Miguel sobre o planeta Terra. Em cima do planeta Terra, nós vamos imaginar a espada azul cobalto. Junto ao planeta, nós vamos imaginar também as chamastrinas azul, dourado e rosa. E na ponta da espada, nós vamos imaginar, então, uma pomba branca, que significa e simboliza o Espírito Santo, para que todo o querido e amado planeta Terra seja transformado segundo a vontade do Criador. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios e também nos permitindo que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós todas as ideias perversas e más ao nosso redor, como as influências sombrias, fazendo de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, estejamos conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também.
Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a permissão da proteção, da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também, afastando de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia, que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós, assim, um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos falar a respeito do Saint Germain, que é muito difícil a gente falar tudo sobre o querido e amado mestre e orientador do nosso centro espiritual, como todos vocês conhecem, a Pax. Aqueles que não tiveram uma oportunidade estão convidados para o próximo dia 22, no sábado, onde todos nós estaremos reunidos para nós podermos celebrar uma das encarnações do querido e amado mestre Saint Germain, que é São José, que faz aniversário, né? Vamos colocar assim, na próxima quarta-feira, dia 19 de março. Eu contei 14 encarnações do mestre Saint Germain. Pode ser que alguém encontre mais do que eu encontrei. Eu sou uma pessoa que estudo o querido e amado mestre há muitos anos e sei que falar sobre todas as encarnações daria, acho que até um livro, para que a gente falasse as condições de cada uma, daquelas que ele teve aqui e que foi realmente necessária a sua vinda para estar sempre estabelecendo ou restabelecendo alguma coisa que não estava em ordem. Ele praticamente é o nosso avatar para esses próximos 2000 anos e que diante da onde ele governa, que é o sétimo raio, o raio violeta, ele nos mostra nesse período de transição todos os passos que nós deveremos dar para uma consagração da nossa energia e da nossa vinda aqui no planeta Terra. Como todos vocês sabem também, o querido e amado mestre Saint Germain, ele começou o seu reinado a partir de 1º de maio de 1954. Mas, na verdade, ele recebeu a sua ascensão também no dia 1º de maio de 1684. Né? Então, vejam bem que teve uma distância muito longa da onde ele foi ascensionado para o momento aonde ele começa a reinar sobre o sétimo raio e também sobre os próximos 2000 anos. Esse período, ele fez a sua preparação. Ele fez a sua preparação juntamente com a sua chama gêmea, que é Mestre Aportia, que recebeu a sua ascensão praticamente quase 500 anos antes do que o mestre. Então, a Mestre Aportia ficou esperando durante todo esse tempo o mestre Saint Germain receber a sua ascensão para poder estar com ele e depois esperou também mais um tanto, quase 300 anos, para poder, né, estar recebendo o seu manto, a sua coroa, o seu cetro e a sua espada, para ambos poderem governar juntos. Mas essa ascensão do querido e amado mestre em 1684, além de lhe conferir a abertura para fazer a transição
entre a sua ascensão e o seu reinado, ele também teve que passar por mais aprendizados, embora ascensionado, para que ele pudesse assumir o seu reinado. O mestre, o mestre Saint-Germain, ele é Chorã do sétimo raio, mas existe uma configuração e foto aonde se apresenta a Madame Blavatsky sentado numa cadeira com 3 mestres atrás. E a gente vê o mestre Almória, vê o seu irmão, o mestre Kutumi, mas também a gente vê o querido e amado mestre Saint-Germain nessa foto. Eu já cheguei a mostrar essa foto aqui. A gente percebe que dos anos que nós estamos falando, que é provavelmente 1875 até 1954, quando ele recebe a incumbência e passa a reinar, através dessa sua coroação e a passagem do manto, do cetro, da espada, pela querida e amada mestra Kuan Yin para ele, que era quem reinava no sétimo raio, e passando o chorronato para o querido e amado mestre Saint-Germain, esse período de transição de 1684 até 1954, que foi aproximadamente quase 300 anos, como eu disse, ele fez uma flutuação naquilo que ele precisava aprender em transição antes de assumir. E como ele está naquela foto, e para nós fica muito claro o seguinte, que o mestre Almória representa o pai, ali naquela foto, sim. O mestre Kutumi representa o filho, e que o mestre Saint-Germain, querido e amado mestre Saint-Germain, representa ali o Espírito Santo. Portanto, naquela oportunidade, o mestre era o Mahachohan da Fraternidade Branca. O que quer dizer que ele era o grande diretor. E por que o grande diretor? Hoje todos nós sabemos que quem ocupa essa posição é o querido e amado mestre Paulo Veneziano. Ele que também pertence ao terceiro raio, ao raio rosa. Mas o que estaria o mestre fazendo naquela posição entre o azul, o dourado e ele de rosa? Justamente como o Espírito Santo, ele representava um diretor, um grande diretor dos outros 4 raios. Ou seja, o branco cristal, o verde esmeralda, o rubi dourado, e ali naquela oportunidade, ainda não tendo assumido, né, a sua postura de Chorã, isso só aconteceria em 1954, ele estava sob a égide ali da querida e amada mestra Kuan Yin, que era ainda a Chorã do sétimo raio. Portanto, ele fez um aprendizado e um apanhado também sobre os 4 raios, antes de assumir a governança do sétimo raio e a direção para os próximos 2000 anos no lugar do querido e amado Mestre Jesus. Então, a gente vê a importância do sétimo raio sendo construído para os próximos 2000 anos como uma visão bem forte, né, do que ele iria encontrar e do que ele iria governar a partir do dia 1º de maio de 1954. Ele, nessa postura do próximo governante dos próximos 2000 anos, em relação aos 2000 anos e pouco que o Mestre Jesus governou, ele também estava encarregado de conduzir a 7ª raça raiz. A 7ª raça raiz, na verdade, somos os seres encarnados hoje, aqui no querido e amado planeta Terra, que estamos vindo de várias outras raças, principalmente da 5ª e da 6ª. A 4ª, 3ª,
segunda, em primeira, nós queremos crer que todas essas raças já foram ascensionadas ou foram levadas aos seus lugares, da onde vieram, conduzidas para outras moradas, como diria Jesus, aonde o meu pai tem muitas moradas, para que pudessem evoluir e se desenvolver segundo aquilo que aprenderam aqui, em outras localizações estelares, em outros momentos do universo. Falado isso, nós temos que lembrar que nós estamos dentro de uma postura de uma nova era. O querido e amado mestre Saint-Germain, todos nós sabemos, Ele é? ele é impulsionado pela velocidade e pelo impulso da necessidade que o momento urge. Tanto é que uma das frases que ele mais gosta é isso, né? O momento urge. O tempo urge. Que foi? Alô? Que foi? O tempo urge. Pois é, você está falando comigo, mas eu não estou escutando. É porque a internet ficou vermelha. Superliza? God. Você está me ouvindo? Agora estou, mas você estava falhando, então não dava para mim te ouvir. A caixinha ficou vermelha da internet. E apagou tudo. Veja bem. Então, veja bem. A questão do tempo urge é mais presente do que quando ele assumiu. Então, naquele momento, o momento urgia pela presença da velocidade. Hoje, o tempo é relacionado ao espaço desse momento que a gente vive. E esse momento que a gente vive, nesse tempo que a gente vive, em diferenciação de quando ele assumiu, que fazem quase 70 anos, eu estou dizendo que quase faz 70 anos, porque 70 anos ele só vai fazer agora no dia 1º, né? Sim. Ou ele vai fazer 71? Não, ele vai fazer 71. Ele vai fazer 71 anos. Então já fazem mais de 70 anos. E o que aconteceu nesses 70 anos? Apenas nesses 70 anos, o que aconteceu com o nosso planeta e o que aconteceu conosco? Uma verdadeira revolução tecnológica. Desde o aparecimento da TV, nos idos da década de 50, um pouco antes, o rádio, e agora, numa velocidade indescritível, a tecnologia faz com que nós nos percamos nesse mesmo momento que a gente está vivendo, no tempo que nós estamos. Mas a verdadeira busca dessa nova era sempre foi e sempre será a paz, a harmonia e a união de todos nós. Sim. Isso não pode ser esquecido, embora a tecnologia nos alavanque a todos para o momento que nós tenhamos até a impressão de estarmos no futuro e não mais no presente. E esse tempo e esse momento nós devemos vivê-lo agora, nem antes e nem depois, para que nós possamos construir essa nova era com paz, harmonia e união, porque só desta forma nós estaremos aptos a receber a iluminação ou a ascensão, como gostam alguns, para a nossa liberdade. O Saint-Germain, todas as vezes que esteve encarnado aqui no planeta Terra, e praticamente em todas as suas vidas, ele sempre fez parte da nossa sociedade. Ou sempre criou alguma coisa para a nossa sociedade. Seja ela nas condições ocultas ou secretas, ou até mesmo como mestre ascenso, que faz parte integrante da grande fraternidade branca. Ele
atua, então, dentro dessas condições e nunca deixou de atuar. A nossa responsabilidade, como espelhamento dessas vidas, nós temos que fazer a mesma coisa e nos darmos um pouco para essa sociedade de alguma maneira, não necessariamente nas filosofias ocultas ou nas escolas secretas, e até mesmo dentro da grande fraternidade branca, mas na construção de um mundo melhor do que aquele que nós recebemos. Na verdade, o mestre, e todos nós que estamos aqui, de certa maneira, e ele também, recebeu, naqueles momentos de suas encarnações, missões para que tivessem sendo executadas aqui, para nós, no querido e amado planeta Terra. Já que todos nós, e ele também, é um portador de luz, cabe-nos a saber todas as informações, conhecimento e tudo aquilo que veio antes deste momento histórico que todos nós estamos vivendo, colocarmos em ação. Esse é um grande momento que todos nós estávamos à procura de oportunidades. E devemos lembrar que a querida e amada mestra Portia, que é a sua chama gêmea, é a deusa da justiça e da oportunidade, criando incessantemente essas oportunidades para que nós possamos estar atuando, né, aqui e agora, nesse instante presente em que todos nós estamos vivendo. Isso, na verdade, é uma busca pela luz que está dentro de cada um de nós e que nós chamamos verdadeiramente do eu sagrado. Já que o eu personalidade, ou o eu que todos nós chamamos de ego, tem uma presença mais permanente nas nossas ações, nas nossas conquistas, nas nossas vitórias. Mas nós temos que lembrar que nós estamos vivendo uma vida de ilusões. E quando a gente vive uma vida de ilusões, ela não é a realidade do qual nós fomos transportados para estarmos aqui e trazermos um pouco, o céu para a terra. Já que toda a terra ela tem que ascender, ou seja, elevar-se até o céu. Essa é a nossa busca, esse é o nosso dever. E para isso, nós passamos por todas as reencarnações anteriores, para podermos chegar neste momento. Esse momento, para todos nós, então, é crucial. E por que esse momento é crucial? Porque foi nos dada, talvez, a maior ferramenta, a maior dádiva que um ser humano ou que o reino humano recebeu para fazer as transformações e realizarmos aqui e agora tudo aquilo que não foi feito nas nossas reencarnações passadas. Eu estou falando da chama violeta agora. Eu estou falando da chama violeta porque a chama violeta é, na verdade, a consagração da verdadeira impulsão para nossa maestria, para nossa iluminação, para nossa ascensão e para nossa liberdade. Seja ela colocada individualmente, em grupo ou em massa. Que fique bem claro isso para todos nós. Mas, bueno, como que isso se deu? Bom, isso se deu a partir de 1930, da década de 30. É muito difícil a gente precisar o dia, o mês e o ano, porque isso aconteceu com uma pessoa.
Isso aconteceu com aquele que nós chamamos do senhor Guy Ballard. Ele andava e estava fazendo uma trilha sobre uma montanha. Essa montanha chama-se Monte Shasta. Ele era um engenheiro de Minas. Ele era um técnico. Ele era um engenheiro de Minas. Ele trabalhava para empresas petrolíferas e, ao mesmo tempo, para empresas de minério. Porque ali, como todos sabem, foi descoberto várias jazidas de ouro na Califórnia, sim, onde teve a grande corrida do leste para o oeste, nessa busca desenfreada por riqueza, por fortunas, através do ouro. E ele estava fazendo essa trilha. Para quem conhece Monte Shasta, além de ser uma montanha maravilhosa, cercada por uma floresta majestosa e de pinheiros, também tem muitas pedras, porque é uma montanha vulcânica. Então tem muitas rochas, tem muitas pedras, né? Numa das nossas viagens, tinha um garoto que se chamava Lucas, que é filho de um grande amigo nosso, que inclusive é meu irmão primo, porque fazemos aniversário no mesmo dia, e aproveito para mandar um abraço ao Sérgio, que era o Lucas, que era um geólogo formado pela Universidade de São Paulo, e como todo bom geólogo, estava ali com a sua principal ferramenta, que era o martelinho. E levando o martelinho nas suas trilhas, ele ia identificando o tipo de rocha e o tipo de pedras que havia na montanha. Acredito eu que o senhor Ballard, talvez nesse período de trilha, ou fazia a mesma coisa, ou estava num processo de meditação. Quando um ser se apresenta em sua frente, um ser completamente iluminado, que se apresenta como sendo um ser ascenso e que dá a dispensação para ele e conta para ele como usar da chama violeta. E que ele levasse isso para todo o planeta e para todo o reino humano, para o conhecimento geral. E lá, desde 1930 até esse momento, a chama violeta, para o querido e amado planeta Terra, ela vem iniciando a todos nós como um verdadeiro transformador das realidades. Quando eu falo um verdadeiro transformador das realidades, veja bem, eu não estou colocando aqui a realidade nem do momento e nem do tempo que nós estamos vivendo agora. Muitos de nós sabemos que nós gostamos de lembranças, nós gostamos, às vezes, de estar preso a determinados fatos ocorridos em nosso passado, já que o futuro pertence ao Criador e dele nós não conseguimos extrair absolutamente nada. Mas das nossas lembranças, sim. E por incrível que possa parecer para vocês, a chama violeta é esse agente transformador, inclusive não só do nosso momento presente, mas também do nosso passado. Isso eu pretendo explicar em mínimos detalhes como isso funciona pela chama violeta. Mas antes de nós estarmos falando isso, nós temos que lembrar sempre que o querido e amado Mestre, ele sempre foi e será uma das encarnações mais privilegiadas que todos nós, através da cultura judaico-cristã, aprendemos a amar e adorar em uma de suas encarnações, que é o pai do Mestre Jesus, São José, do qual nós iremos comemorar mais um
dos seus aniversários, já que nós não sabemos exatamente a idade que o querido e amado mestre, naquela encarnação, nasceu, né? E fazia também seu aniversário, já que nós temos como dia 19 de março o seu dia. Através de todos os seus filhos, do qual nós consideramos também o nosso pai, nós devemos nos lembrar que ele fez também como sendo ali o protetor da família sagrada, a qual todos nós também nos incluímos, sendo a busca da cristandade aqui na Terra. Porque, através da sua orientação, através dos seus ensinamentos, conselhos e educação, o Mestre Jesus se torna o Cristo para todos nós na sua encarnação aqui na Terra. Esses anseios, eles pertencem a cada uma das almas que estão aqui. A minha, a sua, do nosso centro, do nosso país, do nosso continente, do nosso hemisfério e do planeta. Porque o anseio da nossa alma, ela busca justamente a liberdade. Sim. Mas ela não busca apenas a liberdade individual ou a liberdade de grupos. Ela procura a liberdade de toda a humanidade. Porque nós não aguentamos mais sermos pressionados e oprimidos por tanta injustiça, tanta falta de informação, tanta falta de conhecimento, de sofrimento e das maldades que o próprio ego, personalidade, nos aplica em relação ao eu sagrado, que adormece em cada um dos nossos corações. Enquanto nós devíamos estar libertando esse sagrado dentro de nós, nós continuamos dando a força ao nosso ego, personalidade. E cada vez mais alicerçando a nossa ilusão aqui no planeta, achando que esta é a verdadeira realidade nossa. Como se um programa de televisão ou um filme fosse a nossa realidade, do qual tem um tempo pré-determinado para começar e para terminar. Alguém está bravo aí no computador comigo? Não, é o avião que está subindo. O avião. Então, a nossa busca, e depois, numa outra live, quando eu tiver a oportunidade, eu quero falar mais de uma forma categórica qual é o real propósito de cada uma de nós aqui na Terra. Eu falo do propósito, eu não falo de missão e nem do serviço que cada um faz. Eu falo do propósito, que os mestres conhecem e que os mestres servem, que é justamente a busca de tudo aquilo que nós vivemos para ela seja consagrada nesse momento de transição aqui no planeta, onde nós possamos atingir realmente a nossa maestria, a nossa iluminação, a nossa ascensão e, finalmente, a nossa liberdade. Ao longo de todas as vidas aqui no planeta Terra, sejam as nossas, ou sejam as do querido e amado Mestre Saint-Germain, sempre a busca para que nós possamos chegar nessa fase de liberdade sempre é e sempre foi a elevação da nossa consciência. Esse é o nosso trabalho ao sábado. A Carmen deve ter falado e deve já ter convidado a todos para esse próximo sábado estarem conosco também no Zoom. Porque o maior trabalho nosso no Zoom é esse através dos mestres
que se apresentam, ou os seres de luz que ali estão para nos ajudar a encontrar esse caminho na busca da consciência crística. Porque nós acreditamos que o despertar da consciência individual e da consciência de grupo, ela já foi estabelecida para todos nós. Principalmente aqueles que estão aqui conosco e que já estão nesse caminho. Mas nós temos que continuar, assim como o querido mestre, já ascensionado, continuou na sua elevação e na sua busca por determinados espaços que não tinham conhecimento para poder exercer funções e cargos futuros, como veio realmente a fazê-lo, a partir de 1954, em 1º de maio. Nós devemos estar aqui agora unidos ao 7º raio, ao raio violeta, porque ele nos permite desenvolver as qualidades deste raio. E nós não podemos deixar de lembrar que raio é uma coisa, chama é outra coisa e fogo é outra coisa. Então, nós temos o raio violeta, nós temos a chama violeta e nós temos o fogo violeta. É fundamental que a gente estude qual é essa relação. Não que eu vou deixar de falar. Não que eu vou deixar de falar. Eu vou falar. Eu vou falar também disso. Mas o estudo necessário para aprender a qualificação e cada um desses instrumentos é fundamental para que sejam aplicados no vosso momento e no vosso tempo que estão aqui. Todas as qualidades dessas energias que eu acabei de falar fazem parte da energia cósmica. Estejamos aonde estejamos. Em qualquer uma das moradas do Pai. Porque isso funciona no universo. Mas como, Bueno? O negócio aconteceu em 1930. Não. Não. Ali ela foi dispensada novamente porque ela ficou inata. Ela ficou escondida. Ela ficou em segredo por muitos e muitos e muitos séculos. Porque lá atrás, quando ele foi um sacerdote na época de Atlântida, e um sacerdote também das chamas, do fogo e dos raios, nós não soubemos usar isso da forma apropriada. Tanto é que nós, porque acredito que eu tenha vivido lá também, como muitos de nós que estamos aqui, e implodido aquele continente. Porque nós não soubemos usar aquilo com propriedade. Assim como Moisés ficou 40 anos no deserto, andando em círculo, para que toda uma geração fosse dissolvida e uma nova geração fosse aprendida através dos novos costumes, nós também recebemos esse prazo em relação ao fogo, à chama e ao raio. De todos eles. Não estou falando só dos 7 que compõem o nosso plano espiritual nesse planeta. Porque existem muitos outros raios, óbvio. Existem muitos outros fogos, óbvio. Assim como as chamas também. Mas na violeta, já que ele é o maior propulsor de intensidade do fogo, da chama e do raio, nós ficamos ausentes por um determinado período bem maior do que, claro, aqueles 40 anos que o povo de Deus, o povo de Israel, ficou no deserto, no Sinai, andando em círculo até que todos aqueles que existiam sob um parâmetro
de crença deixassem de existir. É claro, teve pessoas que ficaram fiel à crença desde o primeiro e único dia que isso foi apresentado a eles, até o momento de atravessar o Jordão, o Rio Jordão, me permita? Claro que teve. Josué foi um deles. Uhum. Que desde a volta de Moisés, Josué que se chamava Oséias, filho de Num, desde que Moisés voltou para libertar o povo, Josué já existia. Era um garoto, um rapaz, que começou a conviver desde o momento que Moisés chegou para a libertação do povo. Uhum. E ele próprio, Josué, recebeu o encargo de Moisés, que não recebeu autorização de atravessar o Jordão com seu povo, recebeu a autorização para dar para Josué e que ele levasse o povo de Israel até a terra prometida. Isso acontece conosco também. Sim. Porque tudo isso que nós temos aqui, nessa busca da travessia do Rio Jordão, nada mais é do que a liberdade, nada mais é do que a justiça, da própria alquimia da nossa transformação, da nossa transmutação, cumprindo as profecias que foram nos ditas e que foram comungadas por outros seres para a nossa maestria, ascensão e iluminação desses quesitos, dessas virtudes que são preponderantes para o restante do cumprimento que haverá e há de vir um pouco mais à frente. Como o que, Bueno, diria alguém? Como o quê? Como o rejuvenescimento, por exemplo. Como a imortalidade, por exemplo. Mas isso não será e não poderá ser atingido pelos outros que irão vir para esse propósito e já estão a caminho se nós não fizermos a nossa parte. Nós somos os responsáveis diretos por aqueles que advirão também depois de nós. E como vamos fazer isso sem a chama violeta? Pois na chama violeta está as maiores virtudes de consagração da borracha, da borracha. Né? No meu tempo tinha borracha, porque a gente fazia muitas coisas a lápis. A caneta, ela só se apresentou um pouco mais à frente, inclusive a esferográfica, porque antes era tinteiro. E só entrava tinteiro no segundo ano. No primário, era com lápis. Tudo era com lápis. No segundo ano, que entrava tinteiro. Pelo menos era na minha época. Pra vocês verem que eu não sou novo. Então, o que acontecia? Nós tínhamos borracha. E a gente apagava aquilo que estava errado. Pois é exatamente o que faz a chama violeta. É exatamente o que a chama violeta vai fazer. Com todos nós que estamos aqui. Já. Nós vamos apagar determinados traços do nosso passado. Mas como a chama violeta faz isso? Bom, ela faz isso de diversas maneiras. A primeira delas é a misericórdia. Sim. A segunda é a compaixão. Mas a mais importante de todas é o perdão. A nós mesmos e aos outros que nos magoaram. Assim como nós amagoamos também outros. Por isso que é importante em nós também. A chama violeta, então, sendo o sétimo aspecto, vamos dizer assim. Ou também poderíamos dizer o quarto aspecto. Né? Mas vamos usar do sétimo aspecto do raio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele fulgura em todos os raios, assim como o Pai e o Filho também. E o fogo sagrado da chama violeta vai transmutar todas as causas, todos os efeitos, todos os registros, todas as nossas memórias que nós tivemos no nosso passado. Não recente. Isso é importante. Mas em todas as nossas encarnações. Olha
só que fantástico. Eu faço assim com o dedo, mas aí eu percebo que na tela não aparece. Em todas as nossas encarnações. Em todas as nossas encarnações. Livrando-nos de todo o karma negativo. Por que é importante eliminarmos o nosso karma negativo? Porque nós precisamos estarmos com 51% com a nossa vida positiva, para que nós sejamos maestros, mestres, em alguma das virtudes que nós estamos vivendo, em qualquer raio que seja, o que nós recebemos, o serviço para trabalhar, ou a missão para cumprirmos, através do propósito divino, que é a nossa criação, da nossa mônada. Nós somos luz, portanto, temos que ser luzes para todos aqueles que, de uma forma única, fazem parte desse caminho. Nós temos que eliminar o karma negativo. E quem termina com o karma negativo ou nos deixa 51% no positivo, já que nós estamos falando de uma porcentagem de 100%. Alguém pode perguntar, e os outros 49, bueno? Os outros 49, a gente põe ele de lado por enquanto. Nós precisamos de 51. No momento que nós conseguimos os 51, nós vamos ter a nossa maestria, nós vamos ter a nossa ascensão, nós vamos ter a nossa iluminação, nós vamos ter a nossa liberdade. Mas para aquele que é teimoso, quer saber o que acontece com os 49, eu também digo. Você vai fazer um bônus comunitário lá nas estrelinhas aonde você for fixado para continuar trabalhando para esse planeta. Sim. E desenvolver os outros 49% de lá, sem precisar vir mais para cá. Esse é o prêmio. Para que nós possamos ultrapassar todos os obstáculos. O prêmio é interessante. O prêmio é tudo. Mas não é o fundamental. Porque o fundamental é o que se apresenta entre nós e o prêmio. É o processo, é a caminhada, é a jornada, é a trilha, é o caminho. É isso que importa, o processo. E nós temos que fazer isso agora. Então, sem a chama violeta, não tem como fazê-lo. Ah, mas tem gente que conseguiu. Deve ter. Buda é um. Buda é um. E com ele levou mais 5. Veja o Dharma que tinha Buda. Vejam o Dharma que tinha Buda. Não só porque estavam acompanhando ele, porque muitos, talvez, daqueles que estivessem acompanhando ele, nem entendiam o que ele pregava ou o que ele falava. Mas quando ele acendeu, se iluminou, de cara ele levou 5 com ele. Agora imagine vocês, aqui entre nós, quanto Jesus não deve ter levado. Um monte. Imagine vocês. De cara, deve ter levado os 12 apóstolos. De cara. Numa tapetada só. De cara. Fora todos aqueles que o seguiram até os seus finais dos seus dias, como ele promete e sempre prometeu. Aqueles que estiverem comigo e aqueles que me seguirem estarão também ao lado do meu Pai, juntamente comigo. Estejam aqui ou na terra. Quando ele diz aqui é no céu, ou na terra porque ainda não ascenderam.
A chama violeta, então, ela é fundamental. Ela é fundamental para a nossa transmutação, alquimia. Transmutação é alquimia, é transformação. Né? Os alquimistas diziam que transformavam chumbo em ouro. É o que nós somos, a maioria. Chumbo. Para virar ouro, você precisa fazer a sua transmutação. É ir transformando o chumbo, aquele minério, até que ele vire ouro. Assim como a Terra faz na sua inferioridade lá embaixo. Assim como acontece com o diamante, assim como acontece com o ouro. Né? Tudo isso é transformado no solo, na terra. É ali que se mostra a verdadeira transformação e transmutação. Dentro da terra. Ali é que brota a liberdade das coisas. E através do perdão divino, através da chama violeta, é que todos nós vamos conseguir nos iluminar. Já que é o sétimo princípio, o sétimo raio do Espírito Santo e desse fogo sagrado que transmuta verdadeiramente tudo, a chama violeta também nos propicia uma das maiores dádivas já dada ao ser humano. Ou, podemos dizer assim, com a expressão e a dispensação, ou seja, a autoridade de Deus. Sim. Porque nenhum dos mestres também é louco, né, de fazer uma coisa sem autorização divina do Criador, ou de Deus. Essa luz, então, essa chama, esse fogo, esse raio, nos é dispensado, como eu disse, na década de 30, para contrabalançar um momento perigoso do qual nós estamos no fim, já que a humanidade não suporta mais todas as injustiças e tudo aquilo que eu disse de sofrimento, de dor, de amargura, de raiva, de opressão, de pressão, justamente porque nós estávamos a contrabalancear um ciclo que eu chamo de ciclo negro, que era Kali Yuga. Mas estamos vivendo agora um novo período de Satya Yuga, já há 14 anos. É um momento de transição? Claro que é. Não dá para sair um ciclo e entrar outro ciclo. Você sempre passa por transição. Aconteceu com o povo de Deus, Israel, 40 anos no deserto. Aconteceu com a chama violeta. Séculos e séculos guardadinha, esperando o momento. E agora nós já estamos vivendo 14 anos de um novo ciclo da luz. 11 anos. 11 anos. O ciclo da luz. 11 anos. É pouco, mas tem um detalhe. É um detalhe. Tem um detalhe. Muitos vão dizer, pô, Bueno, um ficou 40, o outro ficou séculos, a gente só está a 11. Pô, esse negócio vai durar pra caramba. Mas tem um detalhe. Um detalhe que lá no princípio da minha fala, eu relembrei a todos vocês. Quem está governando isso aqui agora é o Saint Germain. E ele adora a velocidade. Adoro. Ele ama que as coisas sejam feitas instantes. Ele ama. Adoro. Ele ama, ele adora fazer a coisa de 500 anos virar 70. Foi o que ele fez, em 70 anos. Transformou a televisão, que era um aparelho do tamanho de um caixote, né, de pera, porque no meu tempo o caixote de pera de maçã era o tamanho de uma televisão. Tinha 2 para carregar por causa do peso. Hoje virou de uma finura a TV, que é um absurdo. Ninguém apostaria que a televisão ficaria com menos de 7 centímetros para 5, grudada na parede. Aliás, tem TVs
de acrílico, você não sabe nem onde está a aparelhagem dela. Porque ela é totalmente transparente e você assiste na parede. É uma loucura o que ele fez com a tecnologia. Ele adora mexer com essas coisas. E eu vejo aqui que são 11 anos. Dentro desse período de 12 anos, um número mágico para todos nós, inclusive para as tribos de Israel, as pedras preciosas e também os raios que circundam a divina presença eu sou, é 12. Sim. O que acontecerá quando nós comemorarmos o 12º aniversário da nova era de Satyuga? Que lindo. O que será que nos reserva o querido e amado Mestre Saint Germain? Toda espécie humana, toda a era humana, ela tem um período de nascimento, um período de crescimento, um período de desenvolvimento, um período de apogeu e decadência. Acredito que o nosso está começando a subir para o nosso período de crescimento. Amém. Depois teremos o nosso desenvolvimento com todos aqueles que virão depois de nós, o seu apogeu para que todos nós possamos estar em outros momentos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as nossas relações e com todos aqueles seres de luz e mestres que nos apoiaram e acreditaram em nós. E aqui eu coloco o grande conselho kármico, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui para que pudéssemos impulsionar a grande subida do crescimento da humanidade. Carmen, eu não sei exatamente quanto que falta e nem que hora começamos. 2 minutos. 2 minutos. Mas eu digo e assumo o meu compromisso, que vou explicar detalhadamente como a chama violeta funciona. Muito bom. E por que ela funciona. Por que a ciência provou que ela funciona? Não é apenas o conhecimento e a fala dos mestres. Sim. A própria ciência, a metafísica mostra isso. E também vou falar para vocês a diferença, não esqueci, a diferença entre raio, chama e fogo. Adorei. E por que elas são importantes. Então, como faltam 2 minutos, eu estou em dívida, mas pela dádiva do Criador e nos permitir e autorizar que usemos a chama violeta. Porque a chama violeta vai agora consumir todo o nosso karma negativo, seja individual, para todos os grupos ou para toda a humanidade. Nós, sempre que levantamos, a chama violeta estará conosco. E ficará conosco até o próximo raiar do sol, aonde instantaneamente se levantará conosco, desde que seja a vontade de Deus. Utilizarmos a chama violeta para consumir todo o nosso karma presente e passado, nós estaremos assim, limpando todas as energias que sejam magnetizadoras para problemas de todos os nossos dias daqui para frente. Gratidão, gratidão ao querido e amado Mestre Saint Germain, ao fogo, à chama e o raio violeta. Amém. Gratidão. Gratidão, Bueno, foi maravilhoso, como sempre. Então, a semana que vem já temos o tema, né? A diferença do fogo, da chama e do raio violeta, tá certo? Mas, principalmente, nós vamos falar sobre o uso
e a dádiva que é a chama violeta em nossas vidas. Tá joia. Olá, família Pax, nesse sábado, dia 15, eu e o Bueno estaremos no Zoom às 14 horas. Fortaleça a sua conexão com o sagrado, ancorando as bênçãos desse eclipse que acontece daqui a pouco de madrugada. Feliz eclipse para todos que vão assistir. Amanhã é o dia que celebramos o nascimento da deusa Lakshmi, deusa da abundância e da prosperidade, para a energia do hinduísmo e para toda a astrologia Veda. E hoje e amanhã celebramos o Holi, que é o festival das cores na Índia, da alegria, é o início da primavera. Aliás, o que você tem na sua camiseta, Bueno, que é tudo colorido? Eu tenho escrito Monte Shasta. Ah, Monte Shasta, não dá para ler aqui. Pelo menos eu não consegui. Ok, agora sim, tá. Então, pelo menos, que Saint Germain continua. Aliás, está nevando muito hoje lá. Teve avalanche e tudo mais. Ok, família Pax. Beijo no coração, gratidão, Bueno. Beijo no coração, feliz eclipse, gratidão, namastê.